Você já se perguntou por que Moisés, o homem que falou face a face com Deus, escolheu silenciar sobre partes inteiras de sua experiência? Êxodo 33, 11, nos diz que o Senhor falava com Moisés como quem fala com um amigo. Mas se essa intimidade era tão profunda, por que enormes lacunas existem em seu testemunho escrito? A maioria das pessoas assume que a Bíblia contém tudo o que precisamos saber sobre a jornada de Moisés. Mas a história revela algo perturbador. O próprio Moisés pode ter sido o primeiro censor das Escrituras Sagradas. Nesta investigação, vamos descobrir 3 camadas ocultas. Primeiro, examinaremos os silêncios inexplicáveis no texto que Moisés deixou para trás. Depois, exploraremos as tradições antigas que falam de revelações jamais registradas. Finalmente, confrontaremos a possibilidade aterrorizante de que certos conhecimentos foram propositalmente enterrados para proteger a humanidade. E uma vez que compreendemos essa primeira camada, a verdadeira história começa. Moisés não era simplesmente um líder. Ele era um homem dividido entre 2 mundos. Criado nos palácios do Egito, educado nos mistérios mais profundos daquela civilização antiga, ele carregava conhecimentos que nenhum israelita comum possuía. Os egípcios não apenas construíam pirâmides, eles guardavam segredos sobre a natureza da realidade, sobre forças que existiam antes da criação, sobre nomes que não deveriam ser pronunciados. Quando Moisés matou o capataz egípcio e fugiu para o deserto, ele não deixou para trás apenas uma vida de privilégio. Ele carregou consigo um arquivo mental de sabedoria proibida. Durante 40 anos no deserto de Midian, pastoreando ovelhas, algo aconteceu com Moisés. Ele não estava apenas esperando, ele estava sendo preparado. Mas para quê? Para libertar um povo, certamente, mas também para algo mais sombrio, para se tornar o guardião de segredos que nenhum outro ser humano poderia suportar conhecer. Quando Deus apareceu na sarça ardente, algo mudou fundamentalmente em Moisés. Êxodo 3, 6 registra que Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Mas tradições judaicas antigas sugerem que o medo de Moisés não era apenas reverência, era terror puro. Ele viu algo naquela chama que o marcou para sempre. Alguns rabinos medievais afirmam que na sarça ardente, Moisés recebeu uma visão completa não apenas do futuro de Israel, mas do fim de todas as coisas. Ele viu o desenrolar completo da história humana até seu ponto final. Ele testemunhou julgamentos, quedas de impérios e algo além disso. Algo que o fez questionar se a missão que estava prestes a aceitar valia o preço do conhecimento que agora possuía. Observe como Moisés resistiu ao chamado divino. Êxodo 4 registra não menos que 5 objeções que Moisés apresentou a Deus. Mas por que um homem que acabara de testemunhar um milagre tão poderoso hesitaria? Talvez porque ele já sabia demais. Talvez porque a visão na sarça revelou não apenas glória, mas também horror. Estudiosos notam que após a sarça ardente, Moisés desenvolve uma característica peculiar. Ele começa a gaguejar, a hesitar em suas palavras. Não era apenas timidez. Era como se certas palavras queimassem sua língua, como se pronunciar determinadas verdades pudesse rasgar o tecido da realidade. E quando finalmente Moisés aceitou liderar os israelitas para fora do Egito, ele se tornou mais do que um libertador. Ele se tornou um escriba. Deus ordenou que ele registrasse eventos, leis e histórias. Mas aqui está o mistério central. Se Deus ordenou que Moisés escrevesse,
por que existem tantas lacunas? Por que histórias começam e subitamente param? Por que certos eventos são mencionados apenas de passagem, como se Moisés tivesse medo de elaborar? Deuteronômio 31, 24 nos diz que Moisés terminou de escrever as palavras desta lei num livro, até sua conclusão. Mas conclusão não significa necessariamente completude. Significa que ele parou, que ele decidiu que aquilo era suficiente. Mas suficiente para quê? Para preservar a fé ou para proteger a humanidade de verdades destrutivas? As tradições rabínicas falam de uma prática chamada Sitrei Torah, os segredos da Torá. Não são alegorias ou simbolismos. São conhecimentos literais que foram intencionalmente codificados ou omitidos dos textos escritos. Alguns desses segredos eram transmitidos oralmente apenas para os mais preparados espiritualmente. Outros, segundo os místicos judeus, nunca foram transmitidos. Morreram com Moisés no Monte Nebo. Mas por quê? Por que um profeta escolhido por Deus levaria segredos divinos para o túmulo? A resposta mais perturbadora é esta: porque alguns conhecimentos não são bênçãos, são maldições. E Moisés amava seu povo demais para amaldiçoá-los com verdades que destruiriam sua fé. Então, o que exatamente Moisés escondeu? Essa é a pergunta que assombra teólogos há milênios. Alguns sugerem que ele ocultou detalhes sobre entidades que existiam antes da criação de Adão. Outros acreditam que ele suprimiu informações sobre pactos antigos entre Deus e forças que preferimos esquecer. Há quem afirme que Moisés apagou deliberadamente um nome do livro de Gênesis. Um nome tão poderoso que simplesmente lê-lo em voz alta poderia abrir portas que devem permanecer fechadas. Lendas judaicas mencionam o Shem HaMeforash, o nome inefável de Deus, mas há também o Shem Haganus, o nome oculto. Não o nome de Deus, mas o nome de algo ou alguém que Deus removeu da existência visível. Moisés conhecia esse nome e escolheu enterrá-lo. Inscreva-se no canal para descobrir mais revelações bíblicas que foram escondidas por milênios. As lacunas no texto bíblico não são acidentes, são cicatrizes, marcas deixadas onde Moisés deliberadamente cortou informação. E cada cicatriz conta uma história. Nos próximos capítulos, vamos abrir essas feridas antigas. Vamos examinar o que as tradições místicas judaicas preservaram sobre as 3 revelações que Moisés recebeu no Sinai. Vamos investigar por que apenas uma foi escrita para o povo. E vamos confrontar a possibilidade aterrorizante de que a 3ª revelação nunca foi destinada a ser conhecida por mortais. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre o homem que moldou o judaísmo e o cristianismo. Prepare-se para questionar não apenas o que Moisés escreveu, mas por que ele escolheu manter silêncio. Capítulo 2 – As 3 revelações do Sinai. O Monte Sinai não foi apenas o lugar onde Deus entregou 10 mandamentos. Foi o ponto de contato entre 2 realidades. Êxodo 19, 18 descreve a montanha inteira envolta em fumaça, tremendo violentamente, enquanto o som de trombeta aumentava em intensidade. Mas essa descrição física esconde algo muito mais profundo. Tradições místicas judaicas, preservadas nos textos da Cabala e no Zohar, afirmam que Moisés não recebeu uma revelação naquele monte. Ele recebeu 3, e apenas uma delas foi compartilhada com o mundo. As outras 2 permaneceram ocultas, transmitidas apenas em fragmentos sussurrados entre mestres espirituais, ou levadas por Moisés para seu túmulo secreto.
por que Deus revelaria verdades que não deveriam ser conhecidas? Talvez porque mesmo o conhecimento proibido tem seu propósito em algum ponto distante do tempo. A primeira revelação é aquela que todos conhecemos: os 10 mandamentos, as leis civis, as instruções para construir o tabernáculo. Essas foram escritas em pedra e papiro, foram proclamadas publicamente. Tornaram-se a fundação de uma nação e, posteriormente, da civilização ocidental. Mas rabinos antigos notam algo estranho sobre essa primeira revelação. Ela é repetitiva. Moisés desce a montanha, quebra as tábuas, sobe novamente, recebe novas tábuas. Por que Deus permitiria que as primeiras fossem destruídas? Uma interpretação intrigante sugere que as primeiras tábuas continham algo além dos mandamentos. Continham verdades que o povo não estava pronto para receber. Quando Moisés viu os israelitas adorando o bezerro de ouro, ele não quebrou as tábuas por raiva. Ele as quebrou por misericórdia. Aquele povo não poderia suportar o peso do que estava escrito ali. As segundas tábuas eram uma versão editada, diluída, adequada para seres humanos imperfeitos. A segunda revelação é chamada de Torá oral na tradição judaica. Mas não se trata apenas de interpretações das leis escritas. É um corpo de conhecimento que Moisés transmitiu verbalmente apenas para os líderes espirituais. Esses ensinamentos incluíam métodos para interpretar o texto sagrado, compreensões mais profundas dos nomes divinos e conhecimentos sobre a estrutura oculta da criação. Durante séculos, essa Torá oral foi guardada zelosamente, transmitida de mestre para discípulo em segredo. Não era para todos. Era para aqueles que haviam se provado espiritualmente preparados. Mas por que Deus criaria um sistema de conhecimento de 2 camadas? Por que revelar verdades apenas para uma elite espiritual? A resposta é perturbadora. Porque conhecimento é poder, e poder nas mãos erradas é destruição. Mas há uma terceira revelação, e esta é onde a história se torna verdadeiramente sombria. Textos místicos judeus mencionam os segredos que Moisés nunca revelou. Não eram ensinamentos que ele transmitiu oralmente a poucos escolhidos. Eram revelações que ele recebeu e conscientemente decidiu nunca compartilhar com ninguém. Alguns rabinos da Idade Média afirmavam que essa terceira revelação tratava de Ma'aser Bereshit e Ma'aser Merkavah, os trabalhos da criação e os trabalhos da carruagem divina. Não as histórias de Gênesis como as conhecemos, mas o que realmente aconteceu antes de Gênesis 1:1. O que existia antes de no princípio. Havia algo antes do princípio? E se havia? Por que Deus escolheu não começar a história aí? Ezequiel 1 oferece uma visão perturbadora da Merkavah, a carruagem divina. Querubins com 4 faces, rodas dentro de rodas, olhos por toda parte. A visão é tão estranha que os rabinos antigos proibiram o estudo de Ezequiel 1, exceto para os mais espiritualmente maduros. Mas aqui está o mistério. Ezequiel teve essa visão séculos depois de Moisés. Se Moisés passou 40 dias na presença direta de Deus, o que ele viu? Se Ezequiel, que teve apenas uma visão momentânea, ficou tão perturbado que caiu com o rosto no chão, como Moisés sobreviveu a 40 dias de exposição ininterrupta ao divino? A resposta óbvia é que Deus protegeu Moisés. Mas talvez a proteção não foi apenas física. Talvez Deus tenha protegido a mente de Moisés, apagando ou selando partes do que ele viu. Ou talvez Moisés viu tudo,
e escolheu, por amor à humanidade, esquecer. Curta este vídeo se essa revelação está abrindo sua mente para as camadas ocultas das Escrituras. A terceira revelação, segundo os místicos, incluía conhecimento sobre ciclos de existência antes de nosso mundo. A Cabala ensina sobre mundos destruídos, realidades que Deus criou e depois desmontou antes de criar nosso universo atual. Bereshit Rabbah, um antigo comentário rabínico, menciona que Deus criou e destruiu mundos múltiplas vezes antes de criar o nosso. Por quê? Porque esses mundos falharam de alguma forma. Não eram sustentáveis. Mas o que aconteceu com as entidades que habitavam esses mundos destruídos? Simplesmente desapareceram? Ou alguns deles encontraram maneiras de persistir, escondendo-se nas fissuras da realidade, esperando uma oportunidade de retornar? Moisés conhecia esses segredos. Ele sabia sobre os mundos anteriores. Ele sabia sobre os seres que habitavam esses mundos. E ele tomou uma decisão: não escrever sobre eles. Por quê? Porque escrever algo é dar-lhe existência permanente. Palavras têm poder. Nomes têm poder. Na tradição hebraica, conhecer o verdadeiro nome de algo é ter autoridade sobre isso. Mas o inverso também é verdadeiro. Pronunciar o nome de algo pode invocá-lo, pode chamar sua atenção, pode abrir uma porta. Moisés, com seu conhecimento dos mistérios egípcios e sua revelação divina no Sinai, entendia perfeitamente esse princípio. Então ele fez algo radical. Ele praticou censura sagrada, apagou nomes, omitiu histórias, deixou lacunas intencionais, não por desonestidade, mas por proteção. Há uma passagem enigmática em Deuteronômio 29 que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Esse versículo é frequentemente interpretado como uma simples afirmação sobre a soberania de Deus. Mas leia novamente: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Não diz que Deus simplesmente não as revelou. Diz que elas pertencem a Ele. São propriedade divina. Não devem ser tocadas. E quem escreveu Deuteronômio? Moisés. Ele estava deixando uma pista, um aviso. Existem coisas que foram propositalmente encobertas, e elas devem permanecer assim, não por capricho divino, mas porque tocá-las seria perigoso. Comentários rabínicos medievais sobre esse versículo são reveladores. O Rashi, um dos mais respeitados comentaristas judeus, sugere que esse versículo foi a resposta de Moisés quando o povo perguntou por que ele não explicava certos aspectos das leis ou das histórias. Sua resposta foi essencialmente: há coisas que vocês não precisam saber, que vocês não devem saber. Confiem em mim. Mas o povo aceitou isso? História mostra que não. Ao longo dos séculos, místicos, cabalistas e estudiosos esotéricos tentaram descobrir os segredos que Moisés escondeu. Alguns alegaram sucesso, mas suas vidas frequentemente terminaram em tragédia, loucura ou morte misteriosa. Coincidência? Ou evidência de que Moisés estava certo em manter certos conhecimentos trancados? No próximo capítulo, vamos investigar uma das omissões mais intrigantes de Moisés: o nome apagado de Gênesis. Tradições antigas sugerem que Moisés, ao escrever Gênesis, deliberadamente removeu um nome de sua narrativa. Não foi esquecimento, foi apagamento intencional. Mas o nome de quem? E por que simplesmente escrever um nome seria tão perigoso?
Compartilhe este vídeo com outros buscadores da verdade que precisam entender as camadas ocultas das Escrituras. A resposta vai desafiar tudo o que você pensa saber sobre o livro do Gênesis e sobre a própria natureza do mal. Capítulo 3. O nome apagado de Gênesis. Gênesis é o livro dos começos. Mas começos de quê exatamente? A maioria assume que Gênesis conta a história desde o início absoluto. Mas e se não for? E se Gênesis for, na verdade, uma história editada, cuidadosamente construída para ocultar tanto quanto revela? Gênesis 1 começa com: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas a palavra hebraica Bereshit, traduzida como no princípio, literalmente significa em um princípio. Não o princípio absoluto, mas um princípio, um ponto de partida específico na linha do tempo. Isso implica que algo existia antes. Rabinos antigos perceberam essa ambiguidade. Alguns sugeriram que Gênesis 1 não descreve a primeira criação, mas uma recriação. Um recomeço após algo que foi destruído ou caiu. Mas Moisés não elabora. Ele começa sua narrativa em um ponto seguro. Mas o que ele deixou de fora? Há outro elemento perturbador em Gênesis que estudiosos notam há séculos. O texto alterna entre dois nomes para Deus: Elohim e Yahweh, frequentemente traduzido como Senhor. Críticos textuais modernos sugerem que isso indica múltiplas fontes que foram fundidas. Mas e se houver uma explicação mais profunda? E se Moisés usou esses dois nomes intencionalmente para indicar duas diferentes manifestações ou aspectos da divindade? Elohim é um plural. Literalmente significa deuses ou seres divinos. Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem. Plural. Quem é o nós? A explicação tradicional é que Deus estava falando consigo mesmo ou com os anjos. Mas textos antigos sugerem algo mais complexo. Alguns manuscritos apócrifos mencionam um conselho divino, uma assembleia de seres celestiais que participaram da criação. Moisés conhecia essa realidade, mas escolheu não desenvolvê-la. Por quê? Porque nomear essas entidades seria dar-lhes poder. Na cosmovisão hebraica, conhecer o nome de algo é ter domínio sobre isso. Mas também funciona inversamente. Invocar um nome pode trazer aquela entidade para perto. Gênesis 6:1-4 oferece uma pista perturbadora. A fala de filhos de Deus que se relacionaram com filhas dos homens, gerando os Nefilim. Mas quem eram esses filhos de Deus? A frase hebraica é Bnei Elohim, literalmente, filhos dos deuses ou filhos dos seres divinos. O livro apócrifo de Enoque, que não está no cânon bíblico, mas era amplamente lido na antiguidade, expande essa história. Nomeia os líderes desses seres caídos: Semiasa, Azazel e outros. Eles ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos: guerra, cosméticos, feitiçaria, astrologia, e foram punidos por isso. Mas aqui está a questão crítica. O livro de Enoque afirma que Enoque escreveu esses nomes, mas Moisés, ao escrever Gênesis, omitiu-os. Por quê? Comentários rabínicos sugerem que Moisés tinha acesso a tradições antigas que incluíam esses nomes, mas ele tomou a decisão consciente de não incluí-los na Torá. Por que arriscar que alguém, ao ler esses nomes, os invocasse, intencionalmente ou não? Melhor deixá-los sem nome, sem poder.
Mas há algo ainda mais intrigante. Algumas tradições místicas judaicas afirmam que havia um nome em particular que Moisés apagou de Gênesis. Não o nome de um anjo caído, mas o nome de uma entidade que existia antes mesmo da rebelião dos filhos de Deus. Uma entidade que estava presente no jardim do Éden. Não a serpente, mas algo por trás da serpente. Algo que usava a serpente como máscara. Comente abaixo qual você acha que é esse nome oculto e por que Moisés teria medo de escrevê-lo. Gênesis 3 apresenta a serpente simplesmente como a mais astuta de todos os animais selvagens. Mas essa descrição é estranhamente vaga. A serpente fala, raciocina, argumenta teologicamente com Eva sobre a natureza de Deus e da proibição divina. Que tipo de animal faz isso? O Apocalipse 12, 9 identifica a serpente antiga como Satanás, o diabo. Mas aqui está o problema. O nome Satanás não aparece em Gênesis. De fato, Satanás como entidade pessoal mal aparece no Antigo Testamento. Por quê? Moisés não conhecia o diabo? Ou ele conhecia muito bem e por isso evitava nomear? Na tradição hebraica, Satanás não é originalmente um nome, é uma função. Significa adversário ou acusador. Aparece no livro de Jó como um membro do conselho divino, alguém cujo trabalho é testar humanos. Mas em algum ponto, essa função se tornou uma identidade. Um título virou um nome, e nomes têm poder. Então aqui está a teoria perturbadora. Moisés conhecia a identidade real da entidade por trás da serpente, mas ele recusou nomear. Por quê? Porque nomear o mal é dar-lhe forma concreta. É transformá-lo de uma força abstrata em uma entidade que pode ser identificada, invocada, potencialmente até mesmo cultuada. Moisés tinha visto isso no Egito. Deuses que eram nada mais que demônios com nomes. Uma vez nomeados, adorados. Uma vez adorados, fortalecidos. Ele não permitiria que isso acontecesse com seu povo. Mas há mais. Textos gnósticos antigos, descobertos em Nag Hammadi, apresentam uma perspectiva fascinante sobre Gênesis. Eles sugerem que havia outro ser presente na criação, um ser chamado Yaldabaoth, ou Saklas, que se rebelou contra o verdadeiro Deus e tentou criar seu próprio mundo. Esses textos afirmam que esse ser é o verdadeiro criador do mundo material e que ele se apresentou a Adão e Eva como o único Deus. A serpente, e é nessa interpretação, era na verdade um mensageiro enviado para libertar a humanidade desse falso Deus. Agora, textos gnósticos são heréticos do ponto de vista judaico-cristão, mas eles preservam algo interessante. Tradições antigas sobre uma entidade divina, rebelde, cujo nome foi propositalmente apagado das escrituras ortodoxas. Moisés conhecia essas tradições? É possível. E se ele as considerava perigosas, faz sentido que ele as omitisse. Há uma pista sutil em Gênesis 4. Após Caim matar Abel, Deus o marca e o envia embora. Gênesis 4, 16 diz que Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Nod significa exílio ou vagueação, mas versículos depois, Gênesis menciona que Caim construiu uma cidade. E aqui está o mistério. Para quem ele construiu essa cidade? Se apenas Adão, Eva, Caim e Sete, nascido depois, existiam, quem habitaria essa cidade? Algumas interpretações sugerem que Caim teve filhos e a cidade era para eles.
mas isso não resolve o problema temporal. Outros sugerem que havia outras pessoas na Terra, mas isso contradiz a narrativa de que Adão e Eva foram os primeiros humanos, a menos que não fossem. A menos que Gênesis 1 e Gênesis 2 descrevam eventos diferentes. A menos que houvesse uma criação anterior que Moisés mencionou apenas de passagem, sem elaborar. Rabinos antigos notaram essas inconsistências. Alguns sugeriram a existência de uma raça pré-adâmica, seres humanos ou quase humanos que existiram antes de Adão. Textos místicos judeus mencionam Lilith, que supostamente foi a primeira esposa de Adão antes de Eva. Ela se rebelou e foi expulsa. Tornou-se uma demônia, mas Moisés não incluiu essa história em Gênesis. Por quê? Porque dar credibilidade a entidades demoníacas, nomeando-as nas escrituras sagradas, seria perigoso. Melhor deixar esses detalhes no esquecimento. Melhor contar a história de uma forma que protegesse a fé simples do povo, mesmo que isso significasse omitir verdades complexas e perturbadoras. No próximo capítulo, vamos examinar os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai. O que realmente aconteceu lá? Êxodo descreve que Deus deu a Moisés instruções sobre o tabernáculo. Mas isso levou 40 dias? Ou havia algo mais acontecendo? Algo que Moisés não ousou registrar completamente. Inscreva-se para não perder a próxima revelação sobre o tempo que mudou Moisés para sempre e o que ele viu que nenhum outro humano testemunhou. Capítulo 4. Os 40 dias ocultos. Êxodo 24. 18 registra simplesmente: Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias, quase 6 semanas, sozinho na presença direta de Deus, sem comida, sem água, sem contato humano. O que realmente aconteceu naquele período? A narrativa bíblica nos diz que Moisés recebeu os 10 mandamentos e instruções detalhadas sobre como construir o tabernáculo. Mas será que isso realmente necessitava 40 dias? Estudiosos calculam que as instruções registradas em Êxodo poderiam ser comunicadas em poucas horas, talvez dias. Então, o que ocupou o resto do tempo? Moisés estava em transe? Em aprendizado contínuo, ou testemunhando coisas que não podiam ser postas em palavras? Tradições judaicas antigas oferecem pistas intrigantes. O Talmud e o Midrash contêm histórias sobre o que Moisés fez no Sinai. Algumas dizem que ele viajou através dos 7 céus, sendo guiado por anjos. Outras afirmam que ele viu não apenas o passado e o presente, mas todo o futuro da história de Israel desenrolando-se diante dele. Ele testemunhou a construção e destruição do primeiro templo, viu o exílio babilônico, observou a vinda e partida do segundo templo. Alguns textos sugerem que ele viu até mesmo além da história israelita, até o fim dos dias. Mas se Moisés viu todo o futuro, por que não registrou? Por que não avisou seu povo sobre os desastres que viriam? Talvez porque conhecer o futuro não significa ter poder para mudá-lo, e talvez porque algumas verdades, uma vez conhecidas, se tornam fardos insuportáveis. Há uma passagem enigmática em Êxodo 33 que oferece um vislumbre perturbador. Moisés pede a Deus: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33, 20 registra a resposta de Deus: não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Então Deus coloca Moisés numa fenda da rocha e cobre-o com sua mão, enquanto sua glória passa.
Moisés vê apenas as costas de Deus. Mas pense sobre isso. Deus literalmente teve que esconder Moisés e permitir apenas uma visão parcial, ou Moisés morreria. Isso implica que há aspectos da natureza divina tão intensos, tão além da capacidade humana de processar, que a exposição direta seria letal. Mas se isso é verdade sobre ver Deus, o que dizer sobre conhecer certos segredos divinos? Poderia o conhecimento em si ser letal ou destruidor da mente? Curta, se essa ideia de conhecimento perigoso faz você repensar o que significa buscar a verdade. Quando Moisés desceu do Sinai, após os 40 dias, Êxodo 34, 29, nos diz que seu rosto brilhava. A pele de seu rosto irradiava luz, porque ele havia conversado com Deus. Mas o texto também menciona algo perturbador. O povo tinha medo de se aproximar dele. Êxodo 34, 30 diz: Arão e todos os israelitas viram Moisés, e eis que a pele de seu rosto resplandecia, e temeram aproximar-se dele. Moisés teve que usar um véu sobre o rosto. Mas por quê? A explicação tradicional é que a glória era muito brilhante. Mas 2 Coríntios 3, 13 oferece uma interpretação intrigante. Paulo sugere que Moisés usava o véu para que os israelitas não vissem que a glória estava desvanecendo. Mas e se houvesse outra razão? E se o rosto de Moisés não apenas brilhava, mas revelava algo? Algo que ele tinha visto ou se tornado? Algo que assustava as pessoas não por sua luz, mas por sua estranheza? Tradições místicas judaicas sugerem que Moisés foi transformado no Sinai, não apenas espiritualmente, mas ontologicamente. Ele deixou de ser completamente humano, tornou-se algo intermediário entre humano e anjo. Alguns textos o chamam de Moisés, nosso mestre, sobre quem há paz, e sugerem que ele alcançou um estado de existência que nenhum outro profeta atingiu. Deuteronômio 34, 10 confirma: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Mas essa transformação teve um preço. O Moisés que desceu do Sinai não era o mesmo que subiu. Ele carregava não apenas luz, mas peso, conhecimento que o isolava, verdades que não podia compartilhar, um fardo que o marcou para o resto de sua vida. Êxodo 32 registra que enquanto Moisés estava no monte, o povo fez um bezerro de ouro e o adorou. Quando Moisés desceu e viu isso, quebrou as tábuas dos mandamentos. Mas há algo estranho nessa história. Por que Deus não impediu o povo? Ele estava, afinal, conversando com Moisés o tempo todo no monte. Êxodo 32, 7 a 8, mostra que Deus sabia o que estava acontecendo e até disse a Moisés, mas permitiu que acontecesse. Por quê? Alguns comentaristas sugerem que foi um teste para Moisés, para ver se ele intercederia pelo povo, o que fez. Mas e se houvesse uma razão mais sombria? E se as primeiras tábuas continham algo que o povo, tendo mostrado sua infidelidade, não merecia mais receber? E se Moisés quebrou as tábuas não por raiva, mas porque percebeu que o conteúdo delas era perigoso demais para um povo tão espiritualmente imaturo? Rabinos notam que as segundas tábuas eram diferentes das primeiras. Êxodo 34, 1 registra que Deus disse a Moisés: Lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas, que quebraste. Mas estudiosos questionam:
Eram realmente as mesmas palavras? O Talmud sugere que não. As primeiras tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus e continham não apenas as palavras, mas algo mais. Uma qualidade divina, uma essência. As segundas tábuas foram feitas por Moisés e escritas por Deus. Eram réplicas, mas não idênticas. Algo foi perdido. Ou talvez algo foi intencionalmente removido. Uma camada de revelação que a humanidade provou não estar pronta para receber. A outra dimensão perturbadora dos 40 dias no Sinai. Números místicos frequentemente carregam significado. 40 dias e noites. O mesmo período que choveu durante o dilúvio de Noé. O mesmo período que Jesus jejuou no deserto. 40 anos que Israel vagou pelo deserto. 40 é o número de provação, purificação, transformação. Mas é também o número de julgamento. Moisés não estava apenas recebendo revelação no Sinai. Ele estava passando por um processo, sendo testado, sendo transformado e talvez sendo julgado. Julgado digno ou indigno de carregar os segredos que lhe foram mostrados. Ele passou no teste, mas o preço foi alto. Ele se tornou o único guardião de conhecimentos que não podiam ser compartilhados. E isso o marcou com uma solidão que nenhum outro humano poderia compreender. Compartilhe este vídeo para ajudar outros a descobrir as camadas ocultas da experiência de Moisés no Sinai. No próximo capítulo, vamos explorar uma das revelações mais perturbadoras: a possibilidade de que o êxodo liderado por Moisés não foi o primeiro êxodo do Egito. Textos antigos sugerem que houve um grupo anterior, um povo sem nome, que deixou o Egito antes dos israelitas. E eles carregavam segredos que jamais deveriam ter cruzado as fronteiras do Egito. Quem eram? O que sabiam? E por que Moisés nunca os mencionou nas Escrituras? A resposta está enterrada em tradições esquecidas e textos que foram deliberadamente suprimidos da história. Capítulo 5. O Êxodo. Antes do Êxodo. A história do Êxodo é central para a fé judaica e cristã. Moisés, liderando milhões de israelitas para fora da escravidão egípcia, através de sinais e maravilhas. Mas e se essa não foi a primeira vez que um grupo deixou o Egito carregando conhecimento sagrado? E se houve um êxodo anterior? Apagado da história oficial, porque o que esse grupo carregava era perigoso demais para ser lembrado. Essa ideia não vem de teorias conspiratórias modernas. Ela é sugerida por fragmentos de textos antigos, lendas egípcias e silêncios perturbadores na própria narrativa de Moisés. Há lacunas cronológicas em Êxodo, períodos de tempo que não se encaixam perfeitamente, e tradições rabínicas que falam de mistérios que Moisés conhecia, mas escolheu não registrar. Êxodo 1 estabelece que os israelitas estavam no Egito há gerações, multiplicando-se e tornando-se uma ameaça ao faraó. Mas há algo estranho na cronologia. Gênesis 15, 13 registra a profecia de Deus a Abraão. Saiba com certeza que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertence, onde serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas quando você soma as gerações mencionadas em Êxodo, o período não chega a 400 anos. Alguns estudiosos sugerem que o número é simbólico. Outros propõem que houve um período de tempo perdido, que não está documentado. Mas e se houve outro grupo, antes dos israelitas principais, que deixou o Egito? Um grupo que não faz parte da contagem oficial,
porque sua história foi deliberadamente omitida? Textos egípcios antigos mencionam periodicamente grupos de asiáticos ou semitas que viviam no Egito e depois partiram. O mais famoso é o relato de Maneto, um sacerdote egípcio do século III a.C., que escreveu sobre um grupo chamado Hyksos. Esses eram semitas que governaram partes do Egito por um período e depois foram expulsos. Estudiosos modernos frequentemente identificam os Hyksos com os israelitas, mas há problemas com essa identificação. Os Hyksos eram governantes, não escravos, e sua expulsão foi militar, não uma libertação divina. Então, quem eram realmente? E havia outro grupo, menos documentado, que saiu do Egito carregando não apenas riquezas materiais, mas conhecimentos espirituais perigosos. Comente o que você acha que esse grupo anterior poderia ter levado do Egito, que seria tão perigoso. Há uma tradição judaica preservada em textos apócrifos que menciona um grupo de levitas místicos que existiram antes da linhagem sacerdotal de Arão. Eles eram conhecedores dos mistérios egípcios, mas também adoradores do Deus de Abraão. Quando Deus decidiu libertar Israel, Ele primeiro purificou esse grupo, enviando-os para fora do Egito numa jornada preliminar. Eles levaram consigo textos sagrados que datavam dos tempos de José ou até mesmo de Abraão. Mas algo deu errado. Esse grupo, ao cruzar o deserto, foi corrompido. Parte deles adorou deuses estrangeiros, misturou o conhecimento sagrado com práticas egípcias proibidas. Criaram uma religião híbrida perigosa. Por isso, quando Moisés liderou o êxodo principal, ele foi instruído a não mencionar esse grupo anterior, a não registrar sua história, deixá-los desaparecer da memória coletiva. Há pistas textuais que apoiam essa ideia. Números 16 registra a rebelião de Corá, Datã e Abirão contra Moisés. Mas a natureza da rebelião é interessante. Não era apenas sobre liderança política, era sobre autoridade espiritual. Números 16, 3 registra que eles disseram: toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a Assembleia do Senhor? Eles estavam reivindicando uma tradição espiritual alternativa, uma linhagem sacerdotal que alegavam ser mais antiga que a de Arão. De onde vinha essa reivindicação? Talvez de tradições que remontavam ao grupo anterior que havia deixado o Egito. Tradições que Moisés sabia serem corrompidas e, portanto, perigosas. A terra engoliu Corá e seus seguidores. Números 16, 32 a 33 descreve a terra abrindo sua boca e engolindo os vivos. Mas por que uma punição tão dramática? Se era apenas uma rebelião política, o exílio ou execução normal seria suficiente. Mas se Corá e seus seguidores estavam tentando reintroduzir práticas e conhecimentos de um êxodo anterior corrompido, então a ameaça era existencial. Não apenas a autoridade de Moisés, mas a própria pureza da revelação que Israel havia recebido no Sinai. Por isso, eles tiveram que ser removidos de forma tão completa que nem seus corpos permaneceriam. Como se Deus estivesse apagando não apenas suas vidas, mas sua memória. Há também a questão dos Erev Rav, a multidão mista, mencionada em Êxodo 12:38. Quando os israelitas deixaram o Egito, uma multidão mista foi com eles. Quem eram essas pessoas? Egípcios convertidos? Escravos de outras nações?
ou talvez descendentes do grupo anterior que havia deixado o Egito e agora estava retornando, misturado com a população egípcia. Tradições rabínicas frequentemente culpam a multidão mista pelos problemas que Israel enfrentou no deserto. Foram eles, dizem os rabinos, que instigaram a adoração ao bezerro de ouro. Foram eles que reclamaram da comida. Foram eles que semearam dúvida. Por quê? Porque traziam consigo tradições corrompidas de uma era anterior. Tradições que Moisés estava tentando erradicar, mas que continuavam ressurgindo como ervas daninhas espirituais. Inscreva-se para mais revelações sobre as histórias ocultas que moldaram o povo de Deus. Mas há uma dimensão ainda mais sombria. Alguns textos místicos judeus sugerem que o grupo anterior que deixou o Egito não apenas carregava conhecimentos corrompidos, eles carregavam artefatos, objetos de poder que haviam sido criados nos tempos antigos, antes do dilúvio. Esses objetos haviam sido preservados no Egito, guardados por sacerdotes que conheciam seu perigo. Quando o grupo anterior fugiu, eles roubaram alguns desses artefatos, e esses objetos carregavam maldições, não metaforicamente, literalmente. Eram pontos de contato para entidades espirituais que não deveriam estar no mundo físico. Quando Moisés liderou o Êxodo, uma de suas missões secretas era rastrear e destruir esses artefatos. Por isso, os israelitas vagaram pelo deserto por 40 anos, não apenas como punição por incredulidade, mas também como tempo necessário para Moisés localizar e erradicar os remanescentes perigosos do êxodo anterior. Isso explica certas passagens enigmáticas. Por exemplo, a serpente de bronze que Moisés fez em Números 21. Deus ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste, e qualquer um que fosse mordido por serpentes e olhasse para ela viveria. Parece estranho, não é? Deus proibiu imagens de escultura, mas aqui ordena fazer uma. Por quê? Talvez porque Moisés estava usando um princípio espiritual que ele havia aprendido no Egito, mas ele o estava redirecionando, purificando-o, tirando o poder de um símbolo pagão e colocando-o sob autoridade divina. Séculos depois, em 2 Reis 18:4, o rei Ezequias destruiu essa serpente de bronze porque o povo havia começado a adorá-la. Mesmo objetos criados sob mandato divino podem se tornar perigosos se mal utilizados. Quanto mais objetos criados por conhecimento corrompido do êxodo anterior. No próximo capítulo, vamos explorar o peso psicológico e espiritual que Moisés carregava. Passagens bíblicas revelam um homem profundamente marcado, isolado e, às vezes, desesperado. Por quê? Liderança é difícil, certamente, mas havia algo mais sombrio que tocava Moisés internamente, o peso do conhecimento proibido. E ele quase quebrou sob esse peso. Compartilhe este vídeo com aqueles que buscam entender as camadas mais profundas da jornada de Moisés. Capítulo 6. O peso do conhecimento proibido. Há momentos na narrativa bíblica onde a máscara de Moisés cai, onde o grande líder, o porta-voz de Deus, aparece não como uma figura heróica, mas como um homem quebrado. Números 11:15 registra um dos momentos mais perturbadores. O povo estava reclamando novamente, e Moisés, em desespero, clama a Deus: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça.
Este não é o pedido de alguém simplesmente cansado de liderança. É o clamor de alguém que sente que a existência em si se tornou insuportável. O que poderia levar um homem que havia testemunhado os maiores milagres da história a desejar a morte? A resposta não pode ser apenas o peso da liderança. Havia algo mais profundo, algo que comia Moisés por dentro. Moisés estava isolado de uma forma única. Êxodo 33, 11 nos diz que Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. Mas essa intimidade com o divino tinha um custo. Quanto mais próximo Moisés chegava de Deus, mais distante ele se tornava da humanidade. Ninguém mais podia se relacionar com suas experiências. Ninguém mais conhecia o que ele conhecia. Arão era seu irmão e sumo sacerdote, mas mesmo Arão não havia passado 40 dias no Sinai. Mesmo Arão não havia visto o que Moisés viu. Então, Moisés carregava seus segredos sozinho. E segredos, especialmente segredos pesados, têm uma forma de corroer a alma de quem os guarda. Há também a questão do medo. Não o medo que os outros sentiam de Deus, mas o medo que Moisés sentia. Deuteronômio 9, 19 registra Moisés dizendo: porque temia a ira e o furor com que o Senhor estava indignado contra vocês para os destruir. Moisés tinha medo de Deus, não reverência respeitosa, medo real. Por quê? Porque ele havia visto aspectos da natureza divina que são aterrorizantes. Ele havia testemunhado a santidade absoluta de Deus e diante da qual toda imperfeição humana é intolerável. Ele havia visto o julgamento divino em ação e ele sabia que estava constantemente intercedendo entre um Deus santo e um povo rebelde. Um passo em falso e todos seriam consumidos. Esse tipo de pressão é quase insuportável. Curta este vídeo se você está começando a entender o fardo que Moisés carregava. Mas havia uma dimensão adicional. Moisés não apenas temia por seu povo, ele temia por si mesmo, não porque duvidasse de seu chamado, mas porque ele sabia demais. Conhecimento proibido é como veneno. Uma vez ingerido, ele muda você. Você não pode desconhecê-lo. E parte de Moisés temia que o conhecimento que ele possuía pudesse corrompê-lo. Que ele pudesse, como os seres caídos mencionados no livro de Enoque, ser tentado a usar esse conhecimento de forma inadequada. Por isso, ele praticava uma forma de autocensura rigorosa, não apenas em relação ao que escrevia, mas em relação ao que permitia que sua mente contemplasse. Há um episódio enigmático em Êxodo 4, 24 a 26 que oferece um vislumbre perturbador da luta interior de Moisés. Moisés estava voltando para o Egito com sua família, quando de repente o texto diz: pelo caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou-se com Moisés e quis matá-lo. Deus tentou matar Moisés. Mas por quê? A passagem sugere que era porque o filho de Moisés não havia sido circuncidado. Sua esposa Zípora rapidamente circuncida o menino e Deus deixa Moisés em paz. Mas essa explicação é estranha. Por que Deus chamaria Moisés para uma missão gigantesca e depois tentaria matá-lo por uma falha ritual? A menos que houvesse algo mais acontecendo, algo mais profundo que o texto não explicita. Comentaristas rabínicos sugerem interpretações fascinantes. Alguns dizem que Moisés estava hesitando em seu chamado, e isso era inaceitável. Outros sugerem que Moisés estava lutando com algo interior
uma tentação ou dúvida, e Deus estava forçando-o a um ponto de decisão. Mas há uma interpretação mais sombria. E se Moisés, no caminho para o Egito, começou a contemplar, usar o conhecimento que ele possuía dos mistérios egípcios, de forma que não era aprovada por Deus? E se ele estava sendo tentado a se tornar não apenas um libertador, mas um mago, alguém que controlaria tanto o poder divino quanto o poder oculto? Nesse caso, Deus interveio violentamente para realinhar Moisés, para lembrá-lo de que ele era servo, não mestre, instrumento, não fonte de poder. Essa luta interna pode explicar por que Moisés foi tão rigoroso em suas leis contra feitiçaria e práticas ocultas. Levítico 19:31, escrito por Moisés, diz: "Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês ficarão contaminados por eles." Por que Moisés era tão inflexível sobre isso? Porque ele conhecia o apelo dessas práticas. Ele havia sido educado nelas no Egito. Ele conhecia seu poder, mas também conhecia seu perigo. Elas abriam portas para entidades que não deveriam ser convidadas. Elas corrompiam o praticante. E Moisés havia decidido que era melhor proibir completamente do que arriscar que alguém, como ele quase fez, fosse tentado a cruzar linhas que não deveriam ser cruzadas. Há também os momentos onde Moisés foi punido por Deus de formas que parecem severas demais. Números 20 registra o incidente onde Moisés golpeia a rocha em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Por isso, Deus decreta que Moisés não entrará na terra prometida. Essa punição parece desproporcional ao erro. Ele apenas golpeou uma rocha em vez de falar com ela. Por que isso merece ser excluído da terra prometida após 40 anos liderando o povo? A menos que o problema não fosse apenas o ato, mas o que ele representava. Moisés estava frustrado. Ele chamou o povo de rebeldes. Números 20:10 registra: "Ouçam, rebeldes. Acaso temos que tirar água desta rocha para vocês?" Note o nós. Moisés está se colocando no mesmo nível de Deus como fonte do milagre. Ele está, por um breve momento, tomando crédito. E isso é inaceitável. Por quê? Porque Moisés, de todos os homens, sabia melhor. Ele conhecia a distinção entre divino e humano. Ele havia sido ensinado repetidamente sobre humildade, mas no momento de frustração, ele escorregou. E Deus o puniu severamente precisamente porque Moisés sabia melhor. O conhecimento traz responsabilidade. E quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Inscreva-se para descobrir como o peso do conhecimento proibido quase destruiu o maior profeta de Israel. Deuteronômio registra os últimos dias de Moisés. Ele sobe ao Monte Nebo, olha para a terra prometida e morre sozinho. Ninguém estava com ele. Deus mesmo o enterrou, e ninguém conhece sua sepultura até hoje. Deuteronômio 34:6. Por que esse final tão solitário? Por que um homem que liderou milhões morre sem ninguém ao seu lado? Há uma interpretação tradicional. Deus quis evitar que o túmulo de Moisés se tornasse um lugar de adoração idólatra. Mas há outra possibilidade. Moisés precisava morrer sozinho, porque ele carregava segredos que não podiam ser transmitidos. Ele precisava levar esses segredos consigo para o túmulo. E Deus, em misericórdia, garantiu que ninguém estaria lá para tentar extrair últimas palavras ou revelações de um Moisés moribundo. Os segredos morreram com ele.
como deveria ser. No capítulo final, vamos investigar o código que Moisés enterrou no deserto, estruturas ocultas dentro dos textos que ele escreveu, padrões que só agora estão sendo descobertos, e a possibilidade aterrorizante de que esse código está prestes a ser totalmente decifrado. E se isso acontecer, o que será liberado? Compartilhe este vídeo com aqueles que precisam entender que conhecimento nem sempre é poder. Às vezes, conhecimento é um fardo que pode destruir quem o carrega. Capítulo 7. O código enterrado no deserto. Moisés não era apenas um profeta. Ele era um escriba meticuloso. Levítico, Números e Deuteronômio são preenchidos com leis detalhadas, censos, listas de ofertas e instruções sobre rituais. Para o leitor casual, muitas dessas passagens parecem tediosas. Números de animais sacrificados, medidas exatas do tabernáculo, listas genealógicas. Mas, e se essas passagens aparentemente monótonas não fossem apenas registros históricos? E se Moisés estivesse escondendo algo dentro delas? Um código, não no sentido moderno de criptografia, mas no sentido de verdades espirituais enterradas sob camadas de texto aparentemente mundano. Verdades que só podem ser acessadas por aqueles que sabem onde procurar e como procurar. Estudiosos da cabala judaica há muito afirmam que a Torá tem 70 faces, 70 níveis de interpretação. O nível mais superficial é o Peshat, o significado literal. Depois vem Remez, alusões. Há depois Derash, interpretação homilética. E finalmente Sod, o segredo. Mas o Sod não é algo que você simplesmente lê. Ele é revelado. E só é revelado àqueles que estão prontos. Moisés, ao escrever a Torá, estruturou o texto de forma que esses múltiplos níveis coexistissem. No nível superficial, as histórias e leis fazem sentido. Mas em níveis mais profundos, padrões emergem. Padrões numéricos. Padrões de palavras. Conexões entre passagens que estão separadas por capítulos ou livros inteiros. E esses padrões, quando decifrados, revelam conhecimentos que Moisés não podia escrever explicitamente. Um exemplo fascinante é a estrutura do tabernáculo. Êxodo dedica capítulos inteiros descrevendo cada detalhe, as medidas exatas, os materiais, as cores, a disposição dos móveis. Por que tanto detalhe? Porque o tabernáculo não era apenas um lugar de adoração, era um modelo, uma representação física de realidades espirituais. Hebreus 8:5 no Novo Testamento confirma isso, dizendo que o tabernáculo era cópia e sombra das coisas celestiais. Mas aqui está a questão. Se o tabernáculo era um modelo de que exatamente? Estudiosos místicos judeus sugerem que era um modelo do universo, da estrutura da criação. Cada elemento correspondia a uma dimensão da realidade. O Santo dos Santos representava o céu mais elevado. O altar de bronze representava o mundo material. E assim por diante. Mas havia mais. As medidas e proporções formavam relações matemáticas. E essas relações, quando compreendidas, revelavam conhecimentos sobre como a realidade funciona, sobre os nomes de poder, sobre como entidades espirituais interagem com o mundo físico. Comente se você acha que Moisés escondeu deliberadamente conhecimento científico ou místico nas medidas do tabernáculo. Há também os números.
A Torá está cheia de números que parecem específicos demais para serem casuais. 40 dias no Sinai, 40 anos no deserto, 600 mil homens no Êxodo. Números 1, 46. Mas estudiosos notam que 600 mil homens, mais mulheres e crianças, significariam uma população total de 2 a 3 milhões. É possível sustentar 3 milhões de pessoas num deserto por 40 anos? Muitos arqueólogos são céticos. Mas e se o número não for literal? E se 600 mil for um código? Na numerologia hebraica, cada letra tem um valor numérico. Palavras e frases podem ser somadas, e quando são, padrões emergem. 600 mil, em hebraico, é Shesh Meot Elef. O valor numérico total dessas palavras corresponde a outras frases significativas na Torá. Frases sobre redenção, julgamento e renovação. Moisés, conhecendo esses padrões, pode ter escolhido números específicos não por precisão histórica, mas por ressonância espiritual. Isso não significa que os eventos não aconteceram. Significa que Moisés estava contando a história em múltiplas camadas. No nível literal, a história. No nível mais profundo, a mensagem codificada. E essa mensagem não era para todos. Era para aqueles que, em gerações futuras, teriam o conhecimento e a maturidade espiritual para decifrá-la. Mas aqui está o perigo. E se alguém decifrasse o código sem a maturidade espiritual? E se alguém acessasse o conhecimento sem a sabedoria para usá-lo corretamente? Isso seria desastroso. E Moisés sabia disso. Por isso ele enterrou o código profundamente, sob camadas de texto, sob aparente mundanidade, para que apenas os verdadeiramente preparados pudessem encontrá-lo. Há uma tradição judaica sobre o Shem HaMeforash, o nome explícito de Deus, não o tetragrama YHWH, que é sagrado, mas conhecido, mas um nome mais longo, derivado de certos versículos em Êxodo 14. Versículos 19, 20 e 21 de Êxodo 14 têm exatamente 72 letras, cada um em hebraico. Cabalistas antigos descobriram que ao escrever esses 3 versículos um sobre o outro, o primeiro da esquerda para a direita, o segundo da direita para a esquerda, e o terceiro da esquerda para a direita novamente, e então, lendo verticalmente, emergem 72 nomes de 3 letras. Esses são chamados de os 72 nomes de Deus. Cada um representa um aspecto diferente do divino, um atributo, um poder. E cada um, quando invocado corretamente, pode realizar coisas específicas: cura e proteção, revelação, mas também, se mal usado, destruição. Moisés conhecia esses nomes. Ele os estruturou deliberadamente no texto de Êxodo. Mas por quê? Por que esconder nomes de poder dentro de uma narrativa sobre a abertura do Mar Vermelho? Porque aqueles versículos eram sobre poder. Poder para dividir mares. Poder para salvar uma nação. E Moisés estava dizendo, através da estrutura do texto: aqui está a fonte do poder. Não minhas próprias habilidades, mas esses nomes, esses aspectos do divino. E ao codificá-los, ele garantiu que apenas aqueles que estudassem profundamente, que buscassem com reverência, descobririam. Não curiosos casuais, não buscadores de poder egoístas, mas verdadeiros estudantes do divino. Curta este vídeo se a ideia de camadas ocultas de significado nas escrituras fascina
e assusta você ao mesmo tempo. Há também padrões literários, estruturas quiásticas, onde a primeira parte de uma passagem espelha a última, com um ponto central no meio. Essas estruturas não são acidentes, são construções deliberadas, e o ponto central do quiasma frequentemente contém a mensagem mais importante. Estudiosos modernos, usando computadores, estão descobrindo quiasmas cada vez mais complexos na Torá. Quiasmas que abrangem livros inteiros, que conectam Gênesis com Deuteronômio, que revelam que a Torá não é apenas uma coleção de histórias e leis. É uma obra de arte literária unificada, construída com precisão matemática e intencionalidade espiritual. E Moisés foi o arquiteto. Mas aqui está a questão aterrorizante. Se todo esse conhecimento está codificado no texto, e estamos agora, com tecnologia moderna, começando a decifrá-lo completamente, o que acontece quando todo o código for revelado? Místicos judeus têm uma tradição perturbadora. Eles acreditam que há conhecimentos que só devem ser revelados nos dias finais. Que a decifração completa da Torá coincidirá com eventos escatológicos, com o fim dos tempos, não porque a decifração causa o fim, mas porque ambos são sinais de que algo está chegando, algo que Moisés previu, algo que ele tentou adiar o máximo possível através de sua ocultação deliberada do conhecimento. Mas o conhecimento, uma vez enterrado, não permanece enterrado para sempre. Eventualmente, alguém cava fundo o suficiente, e então o que está enterrado emerge, para bem ou para mal. No capítulo final, vamos confrontar a pergunta mais perturbadora: o que acontece agora? Se Moisés enterrou segredos para nos proteger e estamos prestes a desenterrá-los, estamos prontos? Ou estamos prestes a liberar algo que deveria ter permanecido selado? Inscreva-se para a conclusão desta investigação sobre os segredos que Moisés escondeu e o que significa para nós hoje. Capítulo 8. A revelação que nunca morreu. Chegamos ao fim desta jornada. Mas, na verdade, não há fim. Apenas outro começo. Porque os segredos que Moisés escondeu não morreram com ele. Eles dormem, esperando. E há sinais de que estão começando a despertar. Não por acaso, mas porque chegamos a um ponto na história humana onde, para o bem ou para o mal, estamos prontos para confrontá-los. Ou talvez não estejamos prontos, mas eles estão vindo de qualquer forma. Porque conhecimento suprimido tem uma forma de ressurgir, especialmente conhecimento que foi suprimido por razões protetoras. Porque a proteção só funciona enquanto as pessoas respeitam as fronteiras. E a humanidade moderna não é conhecida por respeitar fronteiras. Deuteronômio 29, 29, como mencionamos antes, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Mas há uma progressão implícita nesse versículo. Coisas que eram encobertas podem se tornar reveladas, não todas, não de uma vez, mas gradualmente, em tempos apropriados. Deus revela verdades quando a humanidade está pronta, ou quando não revelar seria mais perigoso do que revelar. Moisés entendeu isso. Ele enterrou segredos não para sempre, mas por um tempo, até que uma geração surgisse com a maturidade espiritual, o conhecimento e talvez a necessidade de confrontar essas verdades. Estamos nessa geração agora? Essa é a pergunta que deve nos deixar acordados à noite. Considere o que descobrimos nesta investigação.
Lacunas intencionais no texto bíblico. 3 revelações no Sinai, sendo que apenas uma foi escrita. Um nome apagado de Gênesis. 40 dias, onde algo além de mandamentos foi comunicado. Um êxodo anterior que foi apagado da memória. O peso psicológico de conhecimento proibido que quase destruiu Moisés. E códigos enterrados em listas, números e estruturas que estamos apenas começando a decifrar. Cada um desses elementos não é uma curiosidade, é uma porta, e portas levam a algum lugar. A questão é: queremos realmente passar por essas portas? E o que encontraremos do outro lado? Há uma tensão fundamental na natureza humana. Queremos conhecer. Curiosidade é parte de ser humano. Gênesis 3 registra que a árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3, 6. Eva não comeu porque era mau. Ela comeu porque queria saber. E esse desejo não é intrinsecamente ruim, mas sem sabedoria, sem maturidade, sem reverência, o conhecimento se torna destrutivo. Então, a questão não é se devemos buscar conhecer os segredos que Moisés escondeu. A questão é: estamos buscando com a atitude correta, com humildade, com disposição para aceitar que algumas respostas podem ser aterrorizantes e com compromisso de não usar o conhecimento para fins egoístas ou destrutivos. Tradições místicas judaicas falam sobre Tikkun Olam, a reparação do mundo. A ideia de que a criação foi quebrada de alguma forma e que a humanidade tem um papel em consertá-la. Parte desse conserto envolve conhecimento, recuperar sabedoria perdida. Mas deve ser feito corretamente, com intenção sagrada, não por orgulho ou desejo de poder. Moisés era um praticante de Tikkun Olam. Ele recebeu conhecimentos que poderiam ter sido usados para domínio pessoal, mas ele os usou para libertar um povo, para estabelecer uma nação sob Deus. E quando certos conhecimentos ameaçavam a pureza espiritual desse projeto, ele os suprimiu, não por medo do conhecimento em si, mas por amor ao povo que ele liderava. Essa é a atitude que devemos adotar ao investigar os segredos que ele escondeu. Compartilhe este vídeo com quem está pronto para essa jornada de descoberta responsável. Então, o que fazemos com tudo isso? Primeiro, reconhecemos que a Bíblia é mais profunda do que aparenta, não apenas alegoricamente ou espiritualmente, mas literalmente. Há camadas de significado que a maioria nunca explorará. E isso é intencional. Não é elitismo, é proteção. Você não dá ferramentas de poder a crianças. Você as dá a adultos que demonstraram responsabilidade. Segundo, abordamos o estudo das Escrituras com humildade, não apenas curiosidade intelectual, mas reverência, reconhecimento de que estamos lidando com textos que foram moldados por alguém que viu Deus face a face, alguém que conhecia coisas que optamos por não saber. Se Moisés decidiu esconder algo, provavelmente havia boas razões. Então, ao investigar, fazemos com cuidado. Terceiro, buscamos comunidade. Moisés não transmitiu conhecimento oculto publicamente. Ele o transmitiu através de linhagens, mestre para discípulo, dentro de estruturas de responsabilidade e orientação espiritual. Nós também devemos buscar comunidade, não estudar essas coisas sozinhos, porque solidão combinada com conhecimento poderoso pode levar à ilusão, orgulho e, eventualmente, destruição. Precisamos de outros para nos manter ancorados, para nos desafiar,
para nos proteger de nós mesmos. E quarto, mantemos a perspectiva. O objetivo não é acumular conhecimento secreto. O objetivo é conhecer Deus, crescer em amor, justiça, misericórdia. Se nosso estudo dos segredos de Moisés não nos torna mais amorosos, mais justos, mais humildes, então estamos fazendo errado. Conhecimento que incha o ego sem transformar o caráter não é sabedoria. É apenas informação perigosa. Há uma passagem final que devemos considerar. Deuteronômio 34, 10 diz: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Isso foi escrito depois da morte de Moisés, provavelmente por Josué ou outro escriba, mas a mensagem é clara. Moisés foi único, e o conhecimento que ele possuía morreu com ele. Mas será que morreu? Ou foi apenas enterrado, esperando ressurreição? A resposta pode ser ambas. O conhecimento direto, experiencial, que Moisés teve ao estar na presença de Deus por 40 dias, esse conhecimento é intransferível. Ninguém pode herdar experiência. Mas o conhecimento que Moisés codificou nos textos, esse conhecimento pode ser recuperado. Lentamente, cuidadosamente, por aqueles que se dedicam ao estudo profundo e à vida espiritual disciplinada. Então, a revelação que Moisés recebeu nunca morreu. Ela foi semeada, como uma semente plantada no solo, esperando a estação certa para brotar. E talvez, apenas talvez, estamos entrando nessa estação. Uma época onde os segredos antigos emergem não para nos destruir, mas para nos preparar. Para quê? Essa é uma questão que cada um de nós deve responder pessoalmente. Mas uma coisa é certa: ignorar esses segredos não os fará desaparecer. Eles estão aqui, nas páginas das Escrituras, nos padrões que Moisés teceu, nas lacunas que ele deixou, e cabe a nós decidir o que fazer com eles. Investigar com reverência ou ignorar com medo? Não há opção neutra, porque mesmo não escolher é uma escolha. Inscreva-se, curta e compartilhe se esta investigação abriu seus olhos para as profundezas ocultas das Escrituras. A jornada não termina aqui. Na verdade, está apenas começando, porque cada segredo desenterrado revela 10 outros ainda enterrados. Cada porta aberta leva a um corredor com mais portas. E Moisés, aquele guardião silencioso dos mistérios, deixou um mapa, não óbvio, não fácil, mas está lá, para aqueles com olhos para ver, ouvidos para ouvir e corações dispostos a seguir aonde a verdade conduz, mesmo que conduza a lugares aterrorizantes, mesmo que desafie tudo o que pensávamos saber, porque no final a verdade não é confortável, mas é libertadora. E liberdade, verdadeira liberdade, é pelo que Moisés viveu, sofreu e finalmente morreu sozinho naquela montanha, carregando seus segredos até o fim, mas deixando pistas para aqueles corajosos o suficiente para segui-las. Esse legado é nosso agora. O que faremos com ele?